pessoa está cortando a coisa. É o meu ou do senhor? Eita. André Deixa já eu tá ver. aí. Para mim também tá cortando. Tá? Pronto, Tá. vamos verificar. Pronto. Será que assim tá melhor, meninas? Melhorou, pessoal. Melhorou. Foi. Tá, joia. Então, aí o que é que acontece, Dani? O aluno, ele vai pegar a nota daquela lista e for para 10, com a nota para 10 e por 2. Opa. Boa noite, Ângela. Acho que foi o microfone da... Isso. Tá, joia. O professor, as pessoas do grupo estão esperando o link. Eu vou mandar daqui porque eu entrei pelo aplicativo. Eu mandei para a Heloísa, estou vendo aqui que ela me pediu. Agora sim, tem lá no Classroom. Eu coloquei desde quando eu preparei o roteiro, eu já coloquei lá. Mas deixa eu dar uma olhada rápida aqui, pessoal, no Zap, para ver se tem mais alguém. A Tati. Pronto, mandei o link aqui para a Tati. Deixa eu ver a Flávia. Isso. Pronto. Agora sim, a galera deve ficar ligada, porque sempre eu deixo o link lá na sala de aula do Google, né? Porque quem tiver qualquer dificuldade, chega lá, abre o Google, acessa a sala de matemática financeira, aperta lá e já será recebido aqui no Teams. Tá certo? Só para o pessoal ficar ligado. Se aconteceu alguma dificuldade, sempre o link está. Ô, professor, esse link está lá no Classroom, é? Boa noite, né, antes de tudo, né? Boa noite. Sim, tá. Sempre ele está, viu, Tati? Sempre eu deixo lá, já que o pessoal, a Ariana, a coordenadora, ela disse, ô, professor, divulga para o pessoal o link e tal. Aí eu tive essa ideia, eu disse, não, eu vou deixar sempre lá no Classroom, que aí o pessoal acessa a sala do Google. Porque o pessoal não está conseguindo entrar pelo que o senhor colocou lá, não. Aí eu vou mandar o que o senhor postou aqui no meu Zap e mandar para eles. É o mesmo. É o mesmo. Mas o pessoal está dizendo que não está conseguindo, não, está dando erro. Mas tá bom, pede para eles tentarem de novo. Quem está chegando aqui, o resto Tá, eu vou aqui avisar eles. Mas, gente, olha aí o link da aula. Professor, está cortando o microfone do senhor. De novo. Puxa. E ele está aqui paradinho. Né? Será que... Deixa eu ver se tem a ver com isso. Vamos lá. Sempre que cortar, me avisa, viu? Eu deixei ele aqui quietinho, mas vai que esteja causando alguma interferência. Muito bem. Vamos, professor. dar início, então, aos nossos trabalhos desta noite, tá, pessoal? E espero que a plataforma esteja estável, né? Essa parada de corte aí me deixa um pouco assustado, vai que a plataforma esteja com alguma instabilidade. Se for alguma coisa do meu equipamento, melhor. Vai passar logo, mas se for da plataforma, aí é problema. Mas vamos lá. Eu vou abrir aqui o roteiro para a gente dar uma olhada.
e começarmos o tema dessa noite, tá? Enquanto eu coloco na tela aqui para vocês, pessoal, deixa eu conversar com a minha galera o seguinte. Tudo na matemática tem aí essa questão do nível da disciplina, tem a ver também com o conteúdo matemático de cada um. Não é? A Daniela, ela foi minha aluna em algum semestre aí, acho que matemática 1, né, Dani? Foi matemática 2, não, acho que foi matemática 1. Foi um, professor. Matemática 1. Na verdade, você iniciou a matemática 2, mas não foi completamente. Mas a Dani, ela tem um perfil de uma aluna que tem uma certa facilidade em matemática. Então, usando a Dani como referência, né, só para dar o exemplo que eu quero passar para vocês, se um aluno ele tem alguma dificuldade, mesmo tendo uma certa facilidade, então é necessário a seguinte o tempo de dedicação a Boa noite, professor. Boa noite. Olá. Professor, eu fiquei tão contente, Hendrickson. Deixa eu só ver. O Nicolas quer falar, Nicolas? O telefone está aberto, está emitindo um sonzão. Ok, acho que me ouviu. Alô, Nicolas. Boa noite, professor. Isso, boa noite, parceiro. Okay, As notas já constam no sistema. Você quer participar, Nicolas? Quem está falando é o Nicolas ou é o Luiz Macari? É o Luiz, professor. Estou perguntando se as notas já constam no sistema. Isso. Aqueles alunos que fizeram as duas atividades, a nota, a média das duas já está já está no sistema, viu, campeão? Beleza, obrigado, professor. Eu estou tentando fazer contato com o Nicolas. Nicolas, seria bom você desligar o seu microfone, viu, campeão? Me escute aí. Professor? Pois não? O Daniel, boa noite. Eu fiz os 2 trabalhos, mas eu olhei hoje a minha nota e não está não lá ainda. Você fez os 2 trabalhos. Fiz. Qual foi a data do último? Fez quando? Até domingo, como a gente tinha combinado, ou você fez depois de domingo? Até domingo. Pronto. Então eu vou dar uma olhada. Aliás, acho que eu anotei aqui. José Daniel. Você é José Daniel dos Santos da Silva, hein, parceirão? Dos Santos Oliveira. Santos Oliveira? É isso. É porque eu tenho outro José Daniel, sendo que é da Silva, né? E eu percebi que quando um de vocês preencheu a lista online, só colocaram José Daniel. Aí eu me perdi, porque já que são 2, né? Mas você falando agora, eu vou dar uma olhada nas minhas anotações, talvez tenha sido você. Mas aí fica a dica, coloque o nome completo, viu, Daniel? Já que são 2. Tá joia? O senhor colocou de contábeis, não foi? Coloquei sim. Olhei hoje à tarde e minha nota não estava, não. A minha também não, professor. Eu acho que eu só coloquei o
o meu primeiro nome só no trabalho em dupla. Eu coloquei o meu, da Vânia e o do Luiz. Mas os outros dois, o nome completo. Tá ok. Eu vou dar uma olhada, Daniel. E aí, se eu encontrar alguma dificuldade, eu te falo para a gente verificar isso daí, tá? Com relação a Flávia, você fez as duas atividades, Flávia? Fiz sim, professor. Fiz todas e fiz o trabalho. Enviei no domingo, acho que por volta de 8 horas por aí. Tirei até o print da mensagem que foi enviada. Muito bem, muito bem. Isso Ô, é uma professor, garota preferida. Professor. Eu vou olhar e te dou um feedback. Viu? Professor, Tá? é Lucivânia, a minha nota também, não tá não, viu? Pronto. por que não mostra por aí mesmo, professor? Por aqui, eu não vou mostrar a tabela, não é das notas. Agora, vamos fazer o seguinte. O aluno que fez as duas atividades até domingo passado e não conferiu, e não visualizou, melhor dizendo, a sua nota da P1 lá no sistema da FAM, você vai me falar lá no Classroom, tá certo? Porque, assim, lá no Classroom, eu coloquei aqueles que eu fui observando. Então, esse aluno fez a primeira, mas não fez a segunda. Aí eu avisei, olha, falta você fazer esta atividade. Os alunos que fizeram ambas, eu já coloquei lá no programa. O programa somou as duas e dividiu por 2, ou seja, calculou a média de ambas. Entende? E aí, caso você tenha feito as duas, mas mesmo assim não consta lá no sistema a sua P1, faz esse favor, coloca lá no Classroom. Aqui é fulano, olha, eu fiz as duas, confere aí, por gentileza, e aí a gente vai verificar o que aconteceu. Certo? A Tati gostaria de falar, você tinha começado, eu precisei interromper, Tati. Queria, professor. Oh. A minha nota, eu estou tão feliz com a minha nota, tão satisfeita. Ai, que bom. Tão satisfeita eu estou. Eu Que nunca ganhei uma nota tão maravilhosa como ganhei nessa de matemática. Nem no outro período, quando o senhor ensinou a gente, eu fiquei tão feliz como eu estou agora, sério. Então, vamos dizer assim, naquele período você foi vacinada e agora você está com a saúde plena. Por aí, viu, professor? Por aí, viu? É mais ou menos isso, né, Tati? É mais ou menos isso, professor. Tá legal. A Lucivânia está com a mão levantada. Diga, querida. E aí, Lu? Professor, eu já falei, o senhor me respondeu e eu já baixei a mão. Deve ser a minha internet que fica oscilando, então. E ainda está com a mão levantada, Pronto, acabou de... Não, na verdade ainda está. No seu... Eu observo aqui... Eu já tinha tirado a minha mão levantada. Vou até lhe mostrar. Deixa eu ver se eu consigo, Lu. Só para você perceber, ó. A mãozinha da Lucivânia levantada aqui, ó. Então, você percebe? Olha lá, tá vendo aqui, ó? Tô passando o cursor do mouse. Acho que você tem que apertar. Acho que é a minha internet, que está bem cortando mesmo, que fica até cortando a voz. Mas beleza, acho que já introduzimos as nossas conversas iniciais. Vamos para o vamos ver, né? Vamos para o conteúdo da noite. Muito bem, pessoal. Eu coloquei aqui, ó, o link da aula logo abaixo, só para lembrar você, tá? Sempre o link da aula, ele estará aqui na sala de aula de matemática financeira. Sempre. Não conseguiu pegar o link? Fica tranquilo. Vem aqui na sua sessão e você vai sempre ter acesso ao link, tá? Muito bem. Nós iremos
dar continuidade ao assunto taxas. Tá certo? O assunto taxas, ele possui aí algumas etapas, ele possui uma gama de conceitos, e a gente iniciou esse assunto, não é? E nós iremos dar continuidade nele, nessa aula. Nós iremos conversar sobre a taxa, aqui, ó, a taxa chamada inflação. A inflação, ela é uma taxinha, ela tem o seu percentual, ela tem o seu fator de aumento, e também existe uma outra operação, e ela também, eu incluo essa outra operação dentro do tema taxas, que é o overnight, tá certo? O overnight, ele tem aí uma história que explica porque esse termo, essa terminologia é não brasileira, não portuguesa, né, mais americana. E a gente colocou isso lá no texto, ó, para aqueles que estarão pesquisando, estarão fazendo a sua leitura em matemática financeira, descobrirem qual que é o significado em economia dessa taxinha ou desse conceito overnight. Então, na aula de hoje, eu quero trabalhar com a minha galera esses dois conceitos. Para tanto, eu coloquei já o texto e as atividades da semana nos links abaixo, ó, imediatamente abaixo aqui do link da aula de vocês. Muito bem. Eu quero apresentar para vocês uma compreensão básica da ideia de inflação e depois uma compreensão avançada, tá certo? Apresentando também as máquinas, as fórmulas, o passo a passo do manuseio. E aí eu abro um parênteses, se de repente alguém se encontra em alguma dificuldade na nossa disciplina com relação ao manuseio das máquinas, o manuseio das fórmulas, cara, não esqueça de avaliar aquelas reflexões que eu coloquei no início, tá certo? Ter tempo, você precisa de tempo, não é? Assistindo às aulas, sobretudo aquelas onde eu gasto minutos e até horas resolvendo questões com vocês. Tá joia? A matemática financeira, pelo menos a matemática financeira ministrada por mim, ela tem esse foco no manuseio das máquinas, no manuseio das fórmulas, tá certo? Enquanto que se um professor de economia, um professor de uma área não matemática fosse ministrar essa matéria, certamente o foco dele seria mais teórico, seria mais conceitual. Para uns isso seria bom, para outros não. Mas o fato é que a matemática financeira, na minha concepção, o aluno ele precisa concluir essa disciplina sabendo olhar a máquina, e quando eu falo máquina, vocês entendam as fórmulas, tá? Sabendo olhar as máquinas, as fórmulas, e sabendo manuseá-las. Esse é o objetivo, né? Independente do enunciado, independente aí da questão. O enunciado falou de montante, o enunciado falou de inflação, falou de capital, uma taxa nominal. Isso deve acender aquela luzinha na sua memória e você vai correr atrás daquela máquina adequada para poder dar à questão aquilo que ela pede de você. E isso, é claro, envolve tempo. É por isso que a gente grava as aulas, deixa, as resoluções para vocês poderem visualizar, poderem assistir, dar pausa no vídeo, voltar, enfim. Mas lembrem-se, tem que ter tempo, tá certo? Se você tiver alguma dificuldade, tente se questionar, será que eu estou gastando o tempo que é necessário para que o assunto ele crie raízes, né? Na minha memória, para que o meu raciocínio ele desenvolva aquilo que o professor ele está ofertando?
Então, geralmente, a dificuldade está na questão do tempo. O aluno, ele passa pouco tempo, ele vê muito rapidamente aquilo que o professor expôs, e aí, na hora de ler a questão, de interpretar, ele se sente inseguro, não é? Poxa, eu vou usar o quê? E como é que eu desenrolo esse enunciado? Então, por gentileza, verifiquem essa questão. Fecha parênteses. Muito bem. Aí, eu quero resolver questões. Essa é a nossa linha mestra, é a resolução de questões, tá certo? E aí, na próxima aula, como eu acho que eu já consegui criar esse costume, né? Nós teremos o momento de tirar as dúvidas, ou seja, vocês vão dizer para mim qual questão eu poderia resolver para ajudá-los, e logo em seguida, uma atividade para que eu veja o seu desenvolvimento, o seu empenho, tá joia? E eu possa avaliar e deixar isso guardadinho, registrado, para usarmos isso no quadro de notas, né? Sempre que você precisar. Ou seja, o aluno que está dando o tempo necessário para a disciplina, assistindo, fazendo as atividades, trocando ideias com os colegas, não é participando da aula, perguntando, assistindo, etc. Ele certamente vai refletir isso com um bom aproveitamento nessas atividades avaliativas, certo? A semana que vem será uma atividade em dupla, e aí você já vai pensando quem será a sua dupla. Ok? Ao final da aula, não posso me esquecer, farei mais uma chamada, e aí concluiremos. Tá joia? Muito bem. Eu quero colocar aqui para a minha galera o nosso quadro, porque eu quero introduzir de uma forma bem tranquila, sem maiores dificuldades, a ideia de inflação. E, eu não tenho dúvida, todos vocês, ou uma boa parte, uma boa fatia de vocês já tem em mente. Eu só quero garantir que todos, sem exceção, tenham essa ideia básica sobre... só um momento, alguém está solicitando entrada? Não. Sobre inflação, e a partir desta ideia básica, a gente vai construir conceitos mais avançados. Tá certo? Então, vamos lá. Quadro branco na tela. Vamos iniciar, então, o desenvolvimento ou a revisão, né? Para alguns será o desenvolvimento, para alguns a revisão do conceito de inflação. Pessoal, eu coloquei aqui, ou melhor, eu ainda não coloquei, eu vou colocar uma situação. Deixa eu escrever aqui com vocês, tá, minha gente? Deixa eu colocar assim. Deixa eu aumentar aqui a letra, num tamanho bacana, que todos possam visualizar sem dificuldades. Deixe-me ver. Eu vou digitar aqui, vocês me acompanham, tá? E é claro, se liguem. Qual que é a melhor maneira de você aprender? É escrevendo no seu caderno? Se for, por gentileza, esteja a posto, tá? Se a sua maneira for apenas focar no que eu estou falando e escrevendo, e depois você vai aí acompanhar a gravação e fazer um resumo no caderno, enfim, cada um tem o seu jeito, só não deixe de ter um jeito, tá certo? Galera, eu vou colocar assim, ó, o preço de um produto custava R$20, vou colocar aqui R$20, e passou a custar, deixa eu colocar aqui, vou colocar R$25. Tá certo?
E aí eu vou colocar assim, calcule a taxa de inflação desse preço. Então, tá legal. Quer dizer, uma situação bem tranquila, tá certo? Que eu preciso que vocês tenham. Eu me refiro ao significado dessa situação, né? Eu me refiro aos conceitos que estão presentes, aos conceitos matemáticos que estão presentes nessa situação. Muito bem. E aí? Qual que é a ideia? Tá. Eu gostaria que vocês percebessem o seguinte, vejam. Você quer calcular a inflação? Primeiro, perceba que a palavra inflação, né, o termo inflação, ele tem a ver com o quê, pessoal? Ele tem a ver exatamente com inchaço, né? Então, você está inflando um balão, você está inflando uma bola, então você está enchendo. Você está enchendo e aquela bola está inchando. É assim? Ela está inflando. Essa é a ideia visual que a gente tem da palavra inflação. Correto? Muito bem. Essa palavra, no contexto de matemática, ela também preserva o seu significado. Tem a ver com aumento, tem a ver com depreciação de algo, para que outra parte tenha um crescimento. Nesse caso, a depreciação fica no nosso dinheiro e aquilo que aumenta, aquilo que infla é exatamente o preço, não é? O produto, tá certo? Então, veja, essa é uma ideia bem básica, bem fundamental, bem ensino básico, que eu preciso que vocês tenham. E aí, quem não tem, eu estou oportunizando nesse momento. Quem já tem, a gente vai apenas dar uma relembrada. Tá legal. Então, como que a gente calcula a inflação? Cara, eu vou te mostrar uns caminhos aqui. Ó. Se você pega, por exemplo, R$25, esses R$25, que são os R$25, que foram aumentados, os R$20 aumentados, se você pega o preço inflacionado e divide pelo preço, o preço anterior, o preço não inflacionado, preço normal, tá? Aí você vai obter o seguinte, ó, 25 dividido por 20 vai dar o quê? 25 por 2 dá 12,5. 12,5 por 10 vai dar 1,25, correto? Boa. Muito bem. Agora, se você pega esse 1,25 e subtrai uma unidade, olha só, você vai obter 0,25. Deixa eu só receber alguém aqui. Pronto. 0,25 ou essa é a forma ou formatação decimal e essa é a formatação percentual. Tá certo, minha gente? De 25%. E a gente vai chamar, nós iremos chamar esse 25% de taxa da inflação, ou apenas um I maiúsculo. Tá joia? Deixa eu te mostrar esse mesmo cálculo, visto agora de um outro ponto de vista. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa eu formalizar. Então, se eu formalizasse, eu poderia dizer o seguinte, a inflação é calculada da seguinte forma, pega o seu preço inflacionado. Tá. O preço inflacionado é o preço que foi submetido à inflação, o preço aumentado. Tudo bem. Divida pelo preço normal, o preço primitivo, o primeiro preço. Tá bom. Subtraia uma unidade. Boa. O que é que você vai obter? Bem, você vai obter a taxa de inflação,
ou apenas a inflação. Percebe? Aqui você tem uma máquina e aqui nós temos as contas, a aplicação da máquina e da aplicação para a formalização. Tá joia? É só para vocês perceberem o manuseio da ideia de inflação. Mas deixa eu fazer de uma outra forma. Se você pegar o seu preço, e aí deixa eu organizar aqui para ficar bacana. Vou colocar aqui uma maneira de ver. Alguém chegando? Ok. Uma segunda maneira de ver. Pronto. Deixa eu colocar aqui uma segunda maneira para os meus alunos observarem. Cara, se você pegar aqui, pessoal, o preço inflacionado e subtrair dele quem? Subtrair dele o preço comum. Tá, peguei R$25 e subtrair pelo preço primitivo, o primeiro preço, o preço normal. 25 menos 20, isso dá R$5. Agora, se eu pegar esses R$5, ó, e não é fazer com ele uma comparação. R$5 foi o aumento. Esses R$5 comparados ao preço primitivo, ao primeiro preço, isso vai dar o quê? Aí você vai chegar, ó, naquele mesmo resultado que nós havíamos encontrado mais acima. Isso vai dar 0,25 ou 1/4, ou ainda 25%. Ou seja, uma outra maneira para a minha galera olhar para esse conceito de inflação é o seguinte: inflação é você pegar o preço inflacionário, subtrair dele o preço original, o preço primitivo, o preço normal, e dividir pelo próprio preço, não é? Original, o preço normal. Certo? Então, vejam, nós usamos essa ideia básica, essa ideia de aumento de preços, de inflação, que é uma ideia bem tranquila para iniciar os nossos caminhos, a nossa trajetória sobre a inflação. Tá certo? Sendo que questões desse tipo não são questões do ensino superior. Vocês concordam comigo, né? Professor, mas a gente não acha ruim, não. Pode deixar, né? Certamente alguém está pensando assim, dizendo dessa forma. Não, professor, a gente não se incomoda, não. Pode deixar essas questões. Mas acontece que a galera que são futuros contadores, futuros administradores, tem que olhar para essas coisas e dizer assim, poxa, de fato, isso daqui é algo muito básico e que eu não deveria esperar isso ou apenas isso na minha graduação, de fato. As questões que nós iremos trabalhar, e aí deixa eu colocar para vocês darem uma olhada, lá no material dessa semana, né? Nas atividades da semana, os conceitos a serem exigidos, eles são do seguinte calibre. Deixa eu colocar para vocês. Pronto. Deixa eu abrir aqui o nosso site. Isso está lá na sala de aula de vocês, tá joia? Muito bem. Questionário sobre inflação e taxa over ou overnight. E aí eu tenho aqui um questionário, coloquei poucas questões, tá, pessoal? Exatamente para que a galera possa dedicar um tempo razoável, só são 6, tá certo? Um tempo razoável para matemática financeira. Não muito tempo, porque eu sei que cada um tem outras disciplinas, além do restante da vida de cada um, né? Alguns de vocês são mães, são pais, e a vida é corrida. Mas, assim, é matemática, então você
precisa ter tempo. Na verdade, para tudo na vida. Matemática em particular. Tá certo? Então, eu coloquei só 6 questões para vocês se debruçarem bem com um tempo razoável, sobre essas questões. A primeira delas, e aí deixa eu dar uma ampliada para que vocês visualizem bacana. A primeira delas diz o seguinte, deixa eu já colocar aqui no quadro. Isso. Muito bem. Deixa eu colocar aqui para a gente. Muito bem. Cadê o quadro? Sumiu? Ah, sim, apareceu. Deixa eu colocar aqui para vocês essa questão, essa primeira questão ampliada, para a gente dar uma olhada no formato dos enunciados que deverão aparecer na matemática financeira no ensino superior. Vai? Então, vamos lá. Primeira questão na tela. Não. Cadê a questão? Isso. Pronto. Primeira questão aqui na tela de vocês. Pronto. Dando uma ampliada bacana para que todos enxerguem bem. Certo? E aí a gente vai dar uma olhada nessa questão. Vamos lá. A questão ela diz assim, pessoal. Um investimento de R$72 mil, e aí só abre um parênteses, o aluno ele já disse, pô, professor, você sair de R$20 naquele exemplo, não é para 72 mil pila, meu amigo, que inflação, né? De fato, as questões da FGV, observem, eu estou passando aqui o cursor, não é? Essas questões, elas são da Fundação Getúlio Vargas, eu já conversei com vocês sobre por que a gente mira na FGV, não é? Já que ela é referência, ela já passou as federais, as universidades públicas já há pelo menos uma década. Então, o professor atualizado, ele tem que ter como suas referências as instituições de ponta, né, minha gente? Então, ainda que isso crie um ônus, ainda que isso crie um desafio, mas é um desafio compartilhado. Eu não jogo isso na mão dos meus alunos, tá? Eu trabalho com vocês e tento também trabalhar a autoestima de vocês para que vocês percebam que essas coisas, elas são, sim, vencíveis. Esses desafios, a gente consegue se apropriar deles e desenrolar. Tá? Muito bem, fecho o parênteses. Um investimento de R$72 mil foi aplicado durante 5 meses a uma taxa de juros composta de 5,5% ao mês. Dá só uma parada. Perceba que essa primeira frase aqui que eu li, até a taxa de 5,5%, isso daqui é corriqueiro, isso daqui não é... A gente vem familiarizando vocês com isso desde as primeiras aulas. Então, o aluno que está ligadão, ele vai fazer assim, espera lá, eu tenho aqui um capital de R$72 mil, eu tenho aqui o período no qual ele foi aplicado a uma taxa no regime composto. E aqui está a nossa taxinha. E você respira bem tranquilo, porque não é uma taxa nominal, né? O período está em meses e a taxa é ao mês. Então, ufa, não é assim? Passa lá a mão na testa e diz, ufa, não preciso me preocupar com aquela parada de taxa nominal. Muito bem.
Professor, qual que é o elemento novo dessa questão, então? Bom, o elemento novo ele aparece agora. Vamos continuar a leitura. Considerando uma inflação de 0,89% ao mês, pode-se afirmar que a taxa real do investimento no período foi mais próxima de quê? E aí você tem as alternativas. 5% ao período, ou seja, durante os 5 meses, 36,62%. Opa, pois não. Professor, eu vou precisar sair urgente porque meu tio daqui sofreu um acidente, eu vou precisar sair da aula. Opa, puxa, vai com Deus, velho. Depois assista a aula. Viu? E sucesso aí. Tá, joia? Deus ajuda. Né? Puxa. Vamos lá. Pessoal, então, a parte nova é essa, né? Então, deixa eu dar uma sublinhada para a gente examinar com calma. Como assim? A questão, ela me dá a taxa de inflação, ó, e aí eu já vou colocar aqui, esse camarada vai ser o nosso I. Tá? Deixa eu puxá-lo aqui para baixo. O nosso I grande, para você entender, o I pequenininho são as taxas comuns. Taxa efetiva, taxa nominal, seja qual ou ao mês, ao trimestre, ao bimestre, ao ano, etc. Então, já a taxa da inflação, a gente vai caracterizá-la, não é? Usando esse I maiúsculo. Pois bem, a questão pede a taxa real. Ô, professor, para a gente ver essa taxa de inflação, vai ter que calcular o que o senhor fez, né? Ou da forma 1 ou da forma 2, né? Veja só, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Nós iremos continuar usando o nosso formulário lá no eu vou colocar esse. Henrickson, tá cortando, viu? Oi? O professor está cortando. Tá cortando. Tá legal. O que você tá falando tá cortando. Tá certo. Deixa eu me ajeitar aqui para ver se. Prontinho. Vocês me ouvem? Agora sim. Jóia. Muito bem. Eu dizia o seguinte, Tati. Nós iremos. Deixa eu colocar esse microfone mais para. Só mais um momentinho. Isso. Muito bem. Eu dizia que o que nós vamos fazer a partir dessa questão, Tati, é apresentar para vocês como que a ideia de inflação ela é trabalhada no ensino superior. Aquela ideia básica, ela tem a sua utilidade, mas a gente precisa, não é, potencializá-la, a gente precisa, digamos assim, colocá-la no nível do ensino superior. E aí, essa questão, ela vai mostrar para a gente, na verdade, eu vou mostrar através dessa questão como que a gente faz isso, tá certo? E aí, veja, se a questão dissesse assim, qual vai ser o montante? Muito bem, você saberia calcular tranquilamente, tá certo? O montante dessa operação, dessa aplicação, vai ser o seguinte, ó. A gente tem aqui, não é, o montante após 5 meses. O S5, que será igual a quem? Você vai pegar o seu capital, você vai multiplicá-lo pelo fator de crescimento, correto? Num período de 5 meses. Tá joia? Agora é o seguinte, vamos dar uma olhada lá no formulário da gente. Vamos lá. Deixa eu colocar o formulário aqui na tela, só para mostrar para vocês o que eu coloquei
para a gente usar quando a questão falar de inflação. Tá. Formulário na tela. Ainda não? Cadê você? Formulário. Isso. Formulário na tela de vocês a partir de agora. Galera, procurando aqui no formulário, ó, nós encontramos o seguinte. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei, tá? Taxas, é o quarto tópico, exatamente. Isso. Muito bem. A inflação, eu acho que eu coloquei aqui no final, isso. Olha só, sem querer assustar, embora que é meio difícil, né? O camarada se depara com uma máquina, uma estrovenga dessa, né? Para os alunos que não são da área de exatas. Mas, sem querer assustar e assustando, né? Pois é, Tati, olha só. Eu coloquei essa criança só com o objetivo de mostrar para vocês que não é todo um conceito matemático trabalhado para a gente usar isso no cálculo da inflação. Mas é claro, de novo, eu não tenho na minha sala de aula futuros matemáticos, físicos, químicos, engenheiros, né? Assim, eu tenho futuros administradores, futuros contadores. E aí o professor tem que ter noção de espaço, noção de profundidade, não é, para não maltratar os seus meninos. E como eu tento ter essa noção, observe que eu coloquei aqui esse asterisco, vocês estão vendo aí, né? Ó, nesse asterisco eu coloquei assim, ó, há um jeito mais prático e visualmente mais simples também. Usar o denominador fator de aumento da inflação ou simplesmente dividir pelo fator de aumento inflacionário. Eita, professor, mas o que é que essa frase quer dizer? Vou te mostrar. Dá uma olhada para cá. Em vez de usarmos aquela parafernália, ela é bonita. Para um matemático, aquilo dali é interessante. Mas, bom, sem querermos, não maltratar aqueles que não são matemáticos, existe sim uma maneira mais tranquila e até de fácil e rápida memorização. É o seguinte, galera, pensa comigo. Vamos lá. Se você continuar o cálculo do montante, você vai descobrir o que vai aparecer daqui a 5 meses. É ou não é? Claro, professor. A gente pega esse capital e multiplica pelo fator de aumento, 1 mais a taxa. E eleva a 5 porque não é, são 5 meses. Mas a questão diz que há uma inflação de 0,89% também ao mês. E aí vem aquela parada de você dividir pelo fator de aumento inflacionário. Essa divisão, você vai pegar aqui e vai dividir, deixa eu colocar uma fração só, para não confundir. Muito bem. Você vai dividir o que você obteria sem a atuação da inflação sobre o fator de aumento da inflação. Professor, o que é o fator de aumento da inflação? É isso daqui, cara. Olha para cá. É você também pegar 1 mais, sendo que agora você vai usar o quê? A taxa da inflação. E essa inflação, ela atuou, ela apareceu durante quanto tempo? A questão diz, considerando uma inflação de 0,89% ao mês. Então, cada um dos 5 meses, eles estiveram sofrendo essa inflação. Então, pera lá. Olha para cá, dá uma olhada aí para o seu computador, para o seu celular. Olha o que a gente acabou de escrever aqui para vocês. Calcular inflação ou calcular
a influência da inflação sobre o montante é exatamente isso, é você calcular o montante naturalmente, completamente, não ignorando a inflação. Aí depois você cai em si, se lembra da inflação e diz, não, eu vou calcular o montante, mas depois eu vou dividir pelo fator da inflação, mais, e aí você acrescenta a sua taxinha da inflação. Professor, como fica esse negócio? Vamos fazer? Aí você faz assim, ó. Isso vai ser igual aos 72 mil reais vezes a nossa taxa é de quanto? 5,5% ao mês. Então, isso daqui vai dar 0,05, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. 1,055 elevado a 5, certo? Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por... E aí a gente coloca aqui a nossa continha já envolvendo o conteúdo de hoje, a inflação. Você vai pegar lá 1, a sua inflação é de 0,89. Então, isso na forma decimal vai dar o quê? Eu vou ter que colocar aqui 2 zeros antes do 89. Concorda comigo? Não é? Porque, ó, se a gente multiplica isso por 100, aí a vírgula ia ficar exatamente aqui, 0,89. Né? Então, 0,89 por 100, ou seja, dividido por 100, né? Por cento, ou dividido por 100, vai dar 0,0089. Somado a uma unidade, vai dar 1,0089. Isso tudo você vai também levar a 5. Ou seja, calcula o teu montante. Calculei. Agora, divida pela influência da inflação. O montante ele não vai ser tão grande quanto ele seria sem a inflação. Essa é a ideia simples que eu quero semear e gerar aprendizagens na mente de vocês. Bom, massa. Agora vamos às contas. Então tá, deixa eu colocar a calculadora na tela para a gente fazer juntos essa conta. Tudo bem, pessoal? Calculadora na tela. E aí nós temos lá. Vamos começar pelo denominador, né? Que aí a gente calcula 1, colocar aqui, tá? 1,0089 elevado a 5, ó. Elevado a 5. Aí você vai ter esse camarada aqui. Muito bem. Eu vou guardá-lo, né? Não vou arredondá-lo. Arredondamentos a gente faz de tudo para deixar por último. Então, já guardei, já armazenei aqui na calculadora. E aí eu vou pegar agora aquela conta do numerador. 72 mil vezes 1,055 elevado a 5. Então, eu vou pegar 1,055 primeiro e vou elevar esse camarada a 5. Certo, pessoal? Então, elevado a 5. Tá, vai dar essa taxinha aqui. Multiplica essa taxinha por 72 mil. Tá, legal. 72 mil. Aí você vai ter o que você teria sem inflação. O cara tinha no 72 mil, 5 meses depois ele passaria de 94 mil. Show de bola. Mas o que é que você vai fazer agora? Você vai deixar a influência da inflação rolar. É verdade. Eu vou dividir matematicamente, isso se traduz assim. Eu vou dividir, e aí eu vou colocar lá a influência da inflação. Então houve uma diminuição aí, ó. Vamos anotar esse negócio? Vamos lá, 90 mil. Deixa eu anotar logo aqui para poder sair da calculadora. Só um momentinho. 90 mil reais. 90.023 reais. E a gente dá uma arredondada, não dá? 14, a terceira casa decimal é 5, então eu vou colocar 15 centavos. Aproximadamente, um montante de 90 mil
R$1.223,15. Saindo da calculadora e voltando para o quadro branco. Vamos lá. O que é que nós temos? Pronto. O que é que nós temos? Nós temos um montante, cara, mas um montante alterado, não é um montante que não é um montante livre de inflação. Muito pelo contrário, é um montante já sofrendo a presença da inflação. Ah, é verdade, professor. Sem inflação, passaríamos de R$94 mil. Com a inflação, o camarada perdeu aí mais de R$4 mil. Puxa vida, tá legal. Mas espera lá. A questão, ela não quer simplesmente o montante sobre a inflação. Ela quer a taxa real do investimento. Eita, professor. E o que é que isso significa? Como que eu devo interpretar essa parada de taxa real? Galera, taxa real é o seguinte. E aí a gente usa aquela ideia básica que eu apresentei no início da aula, aquela ideia básica de inflação. Veja, fala para mim, quanto de juros esse camarada ele vai receber? Bom, o que ele vai receber de juros, professor? Ele vai receber de juros o seguinte, ó, e aí eu vou colocar aqui, os juros após os 5 meses de aplicação, basta você fazer o quê? Você vai pegar o seu montante e vai retirar quem? Quem me responde? Eu quero saber, eu quero calcular os juros, ou seja, o que é que ele ganhou? Você pega o montante e tira quem? Você não vai tirar o capital? O capital. Sim ou não? Isso é verdade. Você vai tirar o capital por quê? Porque, cara, de fato, juros é isso, né? Os juros, ele aparece quando você tem o capital mais, tá certo? Os juros. Perdão, o montante aparece quando você tem o capital mais os juros. Então os juros é só você fazer a diferença entre o montante obtido e o capital inicial. Tranquilão. Isso daqui vai dar o quê? Vamos lá. R$72 mil dá para a gente trabalhar sem a calculadora, não dá? Tá? Isso daqui vai dar 18 mil, né? Tirando 90 de 72, perdão, tirando 72 de 90, você vai ter 18. Né? E aí você repete lá o restante. R$18.023 e os 15 centavos. Certo, pessoal? Verdade, professor. Esse daqui é os juros. Esses são os juros, ou esse é o juro, no singular. Muito bem. Você quer descobrir a taxa real daquele período? Cara, muito tranquilo, olha o que você faz. A taxa real, e aí eu vou usar o I de taxa, não o I maiúsculo de taxa de inflação. A taxa, ela é sempre o quê? Uma comparação. Não é? Sendo que dessa feita a comparação vai ser entre esses juros que o camarada obteve e o capital que ele tinha. É verdade, porque aí você vai obter qual a porcentagem daquele capital foi aumentada. Acabou. Vamos fazer isso? Vamos lá. Quanto é que dá esses 18 mil reais? Ó, R$18.023,15 divididos. Vou pedir para alguém fazer aí e me dizer a resposta, tá, pessoal? Pega a sua calculadora, pega o seu celular e faz isso daí, por favor. Divididos pelos 72 mil reais redondos. Isso daqui vai dar quanto? 0,2503. Pronto. Isso. Você deu uma arredondadinha legal aí, Dani? Sim. Pronto. Então, 0,2503. 2503. Aproximadamente. Isso. Aproximadamente. E aí, veja, isso daqui na forma decimal. Na forma percentual, isso daqui vai te dar o quê? 25,03%. Mas que beleza. Quer dizer, professor, vamos lá, vamos meditar, vamos refletir.
Professor, que passo a passo foi esse? Muito tranquilo. Primeiro você calcula o montante. Calcule o montante independente de inflação. Ah, calculei. Mas agora você vai ter que fazer a inflação atuar. Como é que eu faço isso matematicamente? Divida pelo fator de aumento inflacionário. É esse fator aqui, ó, 1 mais I elevado a 5. Ao fazermos isso, você vai calcular o montante deficiente, né? Ou o montante prejudicado pela inflação. Tudo bem, tranquilo. Mas ele queria a taxa. A taxa ela depende dos juros. Calculamos os juros. Então, agora eu vou comparar os juros com o capital. Foi o que nós fizemos e descobrimos quanto que, na verdade, aquele capital aumentou. Ele aumentou apenas 25%. Não é? Ele não aumentou, claro, os 25% por 5 meses. Se ele dissesse assim, calcule a taxa mensal, o que é que eu faria? Eu dividiria esses 25% por 5. É verdade. E que daria bem menos que 5,5%, não é? Daria 5,0 alguma coisa por cento ao mês. Então, vejam, essas familiaridades, elas acontecem com o tempo que a mente do ser humano fica em contato com esses assuntos. Entendeu, pessoal? Muito bem. Bom, sobre inflação... Oi, pois não, Dani. Coincidentemente, se você dividisse o montante pelos juros, ia dar a mesma coisa. É coincidência, menos 1, né? É coincidência ou... Isso. Não, na verdade, não é coincidência. É, de fato, uma outra maneira, um outro caminho. Tá certo? Por quê? Mas aí perceba que você mesmo já observou. Eu vou ter que tirar uma unidade para só pegar a taxa, não é isso? Isso. Isso. Muito bem. É um outro caminho. Né? Você pega os juros e faz essa divisão. Tá joia? Muito bem. Olha, sobre inflação, eu só vou trabalhar essas coisinhas com vocês. Tá joia? Tem outras questões lá onde a galera vai usar essa ideia para desenrolá-las. Agora, claro, deixa eu só voltar aqui. Tem uma questão que fala sobre uma taxa média, né? Deixa eu só... Bom, depois eu acho. Deixa eu ver a segunda questão para explicar para vocês que negócio é esse de taxa overnight, ou conceito overnight. Deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu limpar aqui o quadro primeiro. Bom, deixa eu encontrar a segunda questão e já vou ampliá-la. A segunda questão fala sobre essa taxa. Ó. Muito bem. Então, tá um tamanho bacana, dá para todo mundo enxergar direitinho aí. A questão 2, olha o que ela diz. Ó. Uma operação financeira informou uma taxa over de 2,075% ao mês. Considerando o mês de 30 dias corridos e 22 dias úteis, pense que a taxa efetiva mensal dessa operação é mais próxima de... Eita, professor, tem umas coisas novas aí. Na verdade, só tem uma única coisa nova. Deixa eu explicar para vocês por quê. Vamos lá no formulário. Vamos lá. Saindo do quadro branco e indo até o formulário. Por isso que, assim, eu quando ministro essa disciplina de matemática financeira, pessoal, eu gosto mesmo de mostrar para a minha galera a importância de você ter o formulário, tá? Porque ele é o seu conjunto de ferramentas, tá? É claro que, assim, os significados em economia, eles são muito mais amplos, muito mais detalhados, né, do que a objetividade matemática. Mas é aquela questão. Se o professor de matemática for dar aula de economia e de matemática, aí, meu amigo, você vai precisar de 3 semestres. Tá? Então, eu tenho que fazer uma escolha. Bom, e a escolha não é difícil fazer. Eu vou ensinar para a galera aquilo que a galera acha mais trabalhoso, que é a operacionalização das contas
da matemática financeira, tá certo? E aí, as questões econômicas, isso eu deixo no texto, ou quando a galera pegar um professor de economia, ele vai poder trabalhar mais a teoria da matemática financeira, a teoria da economia. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é esse conceito de taxa overnight. E aí eu quero concluir a aula com esse conceito. Eu coloquei ele aqui, ó. Deixa eu achar. Aqui, ó. Vocês estão vendo bem aí? Taxa over. E aí eu coloquei I é igual a 1 mais over dividido por 30 elevado a DU menos 1 ao período. Professor, que parada é essa? Vamos lá. Lá no texto da aula, eu explico, tá? E é taxa efetiva, que é exatamente o quê? O que a questão pede. A questão que está, não é lá no quadro branco, ela pede para a gente a taxa efetiva. Taxa efetiva, e como consta aqui no nosso formulário. Professor, o que é over? É a taxa over. Professor, o que é DU? Dias úteis. Quantidade de dias úteis. Simbora. Então, primeiro, deixa eu anotar essa máquina nova, logo aqui no quadro branco, para quando eu voltar para ele, a gente já ter essa máquina à nossa disposição. Tá? Então, 1 mais a taxa over dividida, a taxa over apenas dividida por 30, quantidade de dias no conceito comercial, ou não, né? Tem meses que de fato tem 30 dias. Ô, professor, Oi, Tati. no caso dessa questão que fala da taxa over, ela automaticamente tem que ter, pela lógica, os 30 dias, né? Para a gente poder dividir? Sempre vai ter isso. Sempre. Ó, foi over, já tem que colocar ele dividido por 30, né? Exatamente, ou seja, falou de over, a galera vai usar, essa máquina. E dividir e fica elevado lá em cima para os dias úteis, não é isso? Isso. Aí os dias úteis, eles vão variar de questão para questão. Tá joia? Uhum. Certo. Tudo bem. Beleza. Então, olha só, pessoal. Acabou. Quer dizer, de novo, embora seja... tem alguém com o microfone aberto? É a Tati? Pronto, valeu, Tati. Ô, professor, Opa, pois não. as notas de contábeis, o senhor já colocou? As notas eu já coloquei desde ontem, tá? Agora, alguns alunos, eles não receberam as suas notas, seja por alguma dificuldade lá do sistema, mesmo eu tendo colocado, ou porque eu não coloquei, já que o aluno ele deixou de fazer alguma atividade. Então, você vai fazer o seguinte, primeiro dá uma olhada lá na sala de aula de matemática financeira lá do Google. Os alunos que estão devendo alguma atividade, eu mandei um recado particular, só para aquele aluno. Aí você dá uma olhada, eita, o professor mandou um recado para mim. Então eu vou ter que fazer isso daqui para eu poder ter acesso à minha nota lá no sistema. Mas caso você não tenha recebido nenhum recado, aí depois entra em contato comigo lá mesmo no Google. Professor, eu fiz as 2 atividades, o senhor não me mandou nenhum recado, mas ainda assim a minha nota não aparece lá no sistema da FAM. E aí eu vou verificar qual é o problema. Tá joia? Beleza. Joia. Então tá, olha só. Aqui está a sua máquina que trabalha taxa over e a taxa efetiva, ou seja, ela faz uma transformação. Ela pega esse conceito em economia, que é um conceito muito específico para operações assim, muito específicas, não é uma operação que não é você vai no banco, lá, e o cara diz, olha, eu vou te oferecer uma taxa overnight. Não, isso é algo muito específico, tá?
Mas, assim, como pode cair no ENAD, não é? A galera, no final da sua graduação, vai se submeter a essa prova, então o professor de matemática financeira tem que, pelo menos, ter dado uma pincelada boa, tá certo? Nesses conceitos. Muito bem, então, agora é terminar a questão. O que é o over? Já está aqui, ó. Eu não vou nem fazer aquela destacada, porque a própria taxa ela já é autodestacada, né? Over. Muito bem. Aqui está o DU. Então, eu vou colocar aqui, ó, 22 dias úteis. Aqui está o nosso DU. Correto? 30 dias, já está na forma. Bom, é substituir e brincar. Então, tá. Você vai ter aqui 1 mais a sua taxa over de 2,075% é a mesma coisa que 0,02075. Correto? Não é assim? 0,02075. Perfeito. Muito bem, você vai dividir isso por 30. Muito bem. E você vai elevar tudo isso daqui a quanto? Aos dias úteis, que nessa questão, aquele mês da questão foi... ele teve 22 dias úteis. Muito bem, você fez toda essa conta? Subtraia 1. Muito bem. Então, vamos lá. Vou dar um tempinho para a galera fazer, ou vocês querem que eu coloque a calculadora aqui para a gente fazer juntos? Me digam aí. Coloca a calculadora, professor. Pronto. Está pedindo para a gente fazer juntos, então eu vou colocar. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Perfeito, vamos lá. Garganta lubrificada, vamos à calculadora. Minha gente, a calculadora, ela precisa já ter sido domesticada por vocês, tá certo? A calculadora científica, não estejam se enrolando com ela não, por favor, tá? Porque se o aluno não souber, não tiver domesticado a calculadora científica em matemática financeira, aí ele realmente vai ter 2 desafios. Além das máquinas, a calculadora. Tá? Então, pratiquem, ou qualquer dificuldade, falem, mencionem, para que eu possa dar assistência a vocês. Vamos lá, pessoal. A primeira conta que a gente vai fazer, qual será? Dividir, né? 0,02,075 por 30. Então, tá. Já vou colocar aqui para vocês. 0,02075, correto? Vocês estão visualizando bem aí. E aí eu vou dividir por 30. Muito bem. E aí observe. Vai aparecer um número muito pequenininho. Professor, o que é que significa esse E elevado a menos 4? Na verdade, isso daqui é um número multiplicado por uma potência de base 10 com expoente negativo, ou seja, é um número muito pequeno. Imagina, né? Você tinha 2 centavos e dividiu para 30 pessoas. Ninguém saiu satisfeito com essa divisão, né? De fato, é um número insignificante, correto? É um número muito menor que 1 centavo. Então, a calculadora, para poupar, ela faz assim, 6,91 vezes 10 elevado a menos 4. Tá certo? Essa é a ideia por trás aqui do mecanismo da matemática da calculadora. Mas não tem problema não. Vamos continuar. Aí você vai somar 1. Tudo bem, somei 1.
Aí ela percebeu que você ficou chateado com aquela notação, E elevado a menos 4, ela já te devolveu. É claro, né? Eu estou usando a calculadora científica do Windows. Ela tem uma quantidade grande de casas decimais. Talvez a tua calculadora do celular não tenha tantas casas decimais assim. Mas, e aí ela vai usar o mesmo mecanismo. Vai aparecer lá algum E elevado a alguma coisa. Mas não esquenta não. Continue fazendo a sua conta normalmente e certamente ela vai, não é, te ajudar no final. Tá, aí agora você vai elevar esse negócio a 22. É elevado a 22. Ah, tranquilidade. Hã? Tranquilidade. Agora, menos 1 igual. Tá certo? E aí, deixa eu já anotar esse resultado aqui para a gente comparar com a resposta, né? 0, o quê? 0, 1, 5, 3. Vamos parar no 3. Não, vamos colocar aqui o 2. E aí esse 2 eu vou já arredondar para 8. Perdão, para 3. Né? Porque depois do 2 nós temos um 7. Então eu vou colocar 0,1533. Tranquilo. Tudo bem, deixa eu voltar lá para o quadro branco para vocês me ajudarem aqui com essa taxa. Pronto. Vamos lá, me ajudem aí. Isso daqui é o formato decimal. Essa taxa escrita no formato, essa taxa efetiva, né? Esse é escrito no formato percentual, vai ser o quê, minha gente? Multiplicando por 100, a vírgula vem para cá, isso daí vai dar aproximadamente 1,533%. Tá certo? E aí a gente vai dar uma olhada lá, a letra B. Né? É claro que como eu dei uma... tá. Aqui ele arredondou depois, ele colocou, né? 1,5328. Eu arredondei antes, aí terminei aumentando ainda mais a taxa. Mas observe que são valores bem próximos, né? Um aluno que faz essa conta e chega nesse resultado, ele não vai se atrapalhar. Eita, pega. Será que a letra C... Não. A letra C é bastante menor do que a letra B. Percebe? 1,32%, enquanto que a letra B é mais que 1,53%, que foi o que a gente obteve aqui também. Tá certo? Muito bem. Pessoal, para terminar a aula de hoje, deixa eu só fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada lá nas outras questões. É que eu me lembro que tem uma questão... Assim, o que nós vimos hoje dá tranquilo para vocês se debruçarem sobre as outras questões, tá? Agora, sempre tem uma palavrinha, né, no meio do enunciado que pode ocasionar algumas dificuldades. Então, deixa eu já me antecipar para que quando você se deparar com essas palavrinhas, com esse palavrório, você não se assuste, né? Não diga, eita, pega, pô, isso daqui o professor não viu, como é que eu vou fazer? Deixa eu ver. A terceira questão, ela fala de novo aos 72 mil, algo muito próximo, né? Juros efetivos, fala da inflação, tá? Essa daqui, a primeira questão já ajuda na terceira. Deixa eu ver a quarta questão. A inflação flutuante, papapá. Aí ela dá uma quantidade grande de taxas de inflação. Ah, tá. Aqui, ó. Taxa média anual, tá? Muito bem, era essa questão. Meu professor, o que é taxa média anual? Dá uma olhada para cá. Olha para o teu formulário. O teu formulário é o teu Google da matemática financeira. Tá? Dê uma googada no seu formulário quando aparecerem essas terminologias que a gente não viu ao resolver uma questão, mas tem no formulário. Deixa eu mostrar para você aqui. Ó. Taxa média, vamos lá. A taxa média eu coloquei aqui, ó.
Olha só. Aqui está, não é? A parte sobre taxas, taxa nominal, efetiva, taxa over. Aí aqui no final, galera, eu coloquei assim, ó. Algumas questões exigem o conceito de média geométrica. Eita, professor, que parada é essa de média geométrica? Galera, existem várias médias na matemática, tá? A mais conhecida é a média aritmética, que é aquela simples, onde você pega a quantidade de elementos, soma e divide pela quantidade de elementos, né? Por exemplo, a P1 de vocês foi a lista 1 mais a lista 2 dividido pelas duas listas, ou seja, dividido por 2. Isso é média aritmética. A média geométrica, ela tem a ver com a raiz, tá certo? A raiz enésima. Então, se você vai pegar a média de 4 taxas, como é o que aparece lá naquela questão, então o que é que você vai fazer? Você vai calcular a raiz quarta. Se fossem 3 taxas, a raiz cúbica. Se fossem 5 taxas, a raiz quinta e por aí vai. Isso é o que a gente entende de média geométrica. Ela tem a ver com a raiz. Também existe a média harmônica, que também tem a sua maneira de ser calculada. Enfim, mas eu coloquei assim, ó, são as questões sobre taxa média. Para tanto, vide, ou seja, dê uma olhada num breve esclarecimento sobre a aplicação desse conceito no assunto taxas aqui. Então, ó, quando você chegar naquela questão sobre taxa média, dá uma olhada aqui. Aí lá eu apresento algum exemplo já resolvido, obviamente, exemplo, né, alguma questão já resolvida, era o que eu queria dizer, sobre taxa média. E aí você vai poder olhar, tá, agora eu entendi. Aí volta lá para a questão e você resolve. Prontinho. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou encerrar a aula de hoje, lembrando a vocês o seguinte, ó, na próxima aula, o que é que eu quero trabalhar com vocês? De novo, aquela mesma estrutura. A gente vai se ver, e aí, pessoal, posso ajudá-los em quais questões? É claro que na aula passada eu percebi que a galera se aproveitou bem, né, do seu professor. Eu resolvi todas as questões da lista, mas de boa, de boa. Eu não sou um professor que guarda conhecimento, não. Se o meu aluno precisa do meu conhecimento, se o meu aluno precisa da minha assistência, pô, é meu dever, não é oportunizar para ele tudo aquilo que ele precisa e que vai facilitar a vida dele, tá certo? Mas se empenhe, porque assim, são 6 questões. Eu fiz 2, né? Deixei aí 4 para vocês, tá certo? Se a galera disse assim, tá, professor, das 4 eu fiz 3, das 4 eu fiz 2. Pô, isso é tão legal, né? Porque aí você vai estar mostrando para o seu professor e para você mesmo que você não está esperando ele resolver tudo. Até porque, se você espera que eu resolva tudo, ainda que eu resolva tudo, será que isso garante que você entenda tudo? Não, porque a matemática é como a vida, você tem que estar envolvido para se sair bem. Não pode ser desinteressado, não pode ser largado, não. Nem na vida, nem na matemática. Tem que ser comprometido do fio do cabelo até o dedinho do pé. Tá certo? Eu e as minhas metáforas, né, pessoal? Mas vamos lá. Eu vou aqui iniciar a chamada. Se alguém desejar falar algo, fique à vontade, tá, pessoal? Deixa eu já me localizar aqui na chamada para a gente concluir a aula. Não saiam, não. Deixa eu colocar vocês na tela. Isso, pronto. Botei vocês na minha tela aqui, ó. Muito bem. Vamos lá, deixa eu começar com a galera. Deixa eu ver. A galera de... É ADM ou é contábeis? Deixa eu ver aqui. Pronto, matemática financeira. ADM, 4º período, tá? Então, vamos lá.
Hoje, 14. Pois bem. A Amanda está? Não está. A Andressa Laranja? A Ângela Maria? Presente, professor. Joia. A Deisiane Caroli? A Heloísa Maciel? A João Lucas Medeiros? Luiz Arthur? Matheus Ferreira? Presente. Beleza. Priscila Fabiana? Presente, professor. Joia. A Tatiana Maria? Presente no recinto. Muito bem. A Valéria Maria? Não. O Wellington Darlan, ele precisou daquela saída, não foi? Muito bem. Tomara que tenha Isso, dado professor. certo. Tá, joia. Depois a gente se informa com ele se ocorreu tudo bem. Muito bem. Agora vamos à nossa galera. Ok, o pessoal de administração, um cheiro, fiquem com Deus, tá? Agora deixa eu ver o pessoal do segundo período de contabilidade. Só um momentinho, aqui localizando, dia 14. Alan Vitor. A Andreina Regina. Presente, professor. Joia. A Carla Eduarda. Presente, professor. Bem. A Dani Raposo. Presente, professor. Beleza. A Heloísa Moraes. João Gabriel Silva. Presente, professor. Joia. O José Daniel da Silva Salvador. Presente, professor. Joia. O Moisés Barros dos Santos. Moisés? Não, né? O Micael Lucas. Presente, professor. Joia. O Nicolas Araújo. Não. Ok. E, por fim, a nossa galera do quarto período de contábeis. Começando aqui pela Beatriz. A Anne Ashley. O Charles Geberson. Presente. Joia. A Flávia Araújo. Presente, professor. Joia. A Gisele Oliveira. A Ingrid Vitória. O José Daniel Santos, perdão, José Daniel dos Santos Oliveira. O José está presente, não é ou não? O Macário está falando? Presente. O Daniel tá, professor. Pronto, tá certo. Tá joia. No caso, são Eu os sei, dois presente. Daniel. Eu aqui. Isso, José Daniel dos Santos Oliveira. Agora, eu tenho a impressão que um de vocês, meninos,
o José Daniel Salvador ou o José Daniel Oliveira, um de vocês não está presente lá na sala do Google. Me corrijam se eu estiver errado. Eu dando uma olhada percebi isso. Quem não estiver precisa estar, tá certo? Veja aí para você poder, não é, me passar o seu Gmail para estar lá. A Lucivânia. Presente, professor. Isso. O Luiz Macário. Presente, professor. Beleza. Pedro Paulo. Presente, professor. Tranquilo, tranquilo. Muito bem. Então, professor, por hoje é só, pessoal. Oi, pois não. Eu não deixei não de enviar as atividades e nem a prova, mas mesmo assim não está no sistema. Quem está falando é o É Charles? ele. Também, professor. Isso. Ó, tá legal. Então, eu vou estar anotando aqui. Deixa eu só digitar aqui. Vamos lá, o Charles, o José Daniel Salvador ou o José Daniel Oliveira? Ou ambos? Oliveira. Pronto. É o Daniel Gmail. Oi? Acho que O o da meu Flávia também também, não apareceu, professor. não. O meu também, professor. E eu fui olhar no sistema, no Classroom, no Gmail. Não recebi nada, nenhuma notificação que estava faltando alguma atividade, entendeu? Entendi. Eu também. Aquelas as duas primeiras atividades que o senhor passou, exercício, eu fiz, tenho no caderno. A lista online, que foi em dupla, eu fiz, foi com o Pedro. E essa última também, eu fiz. Tá certo. Bom, então, eu vou dar uma olhada, Flávia, para te dizer o que é que aconteceu. Tá certo? Às vezes, eu não sei, o sistema, não é? A gente digita e não aparece. Já aconteceu alguns semestres atrás. Vai que foi isso. Mas caso não esteja lá, caso tenha sido eu que me esqueci de digitar, eu também vejo e aí a galera vai poder conferir, tá? Então, beleza. A minha tarefinha de casa vai ser verificar essa questão das notas. Vou dar uma olhada novamente para saber se eu deixei de computar a nota de alguém. A tarefa da galera vai ser, não é, dar uma olhada com carinho aí na taxa de inflação e na taxa over. Pois não, Priscila? Oi, professor. Essa atividade é para postar, tirar foto e postar lá no Classroom? Isso, é atividade semanal, tá certo? Tá, é para colocar lá então, né? Certo. Sim, tá? Tá bem. Beleza? Valeu, Pri. Obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? Sim, professor. É até quarta-feira aquela mesma velha bate-hora, né? Isso, a questão da entrega, né? Entrega, né? Isso, até às 18h59 da De quarta-feira que quarta-feira. vem. Porque às 19h é o nosso encontro. Então a galera tem até um minuto antes para. Sim. Mas observe, viu, Flávia? A atividade em dupla, ela só vai começar depois da aula, tá joia? O que é para entregar essa semana são essas questões que a galera vai trabalhar até para se desenvolver no assunto, aprender mais, aí na próxima aula. Ô, professor, e a gente pode ficar fazendo assim, tipo, estudando em grupo, dialogando, porque pode ser que um faça diferente do outro, alguma coisa desse tipo, a gente pode permanecer, né? Estudando em grupo. Isso, na verdade, observe, essas atividades, quando eu passo assim em dupla, o objetivo já é isso, né? É empurrar um para o outro para que a galera seja beneficiada com aquele conhecimento coletivo, né? Quando a atividade é individual, é claro que certamente por trás dos bastidores da internet sempre rola um pedido de ajuda, um pedido de socorro, mas pelo menos formalmente a gente diz assim, olha, pessoal, essa é individual, né? Mas quando é em dupla, nossa, é para a galera trabalhar coletivamente sem problema, tá certo, Tati? Tá bom, tá certo, professor.
Ok, Beleza, obrigada. Boa noite, gente. Um abraço, fiquem com Deus, boa Boa noite e noite. até a próxima aula. Boa noite, pessoal. Até. Boa noite, professor. Veja aí, carinho, Valeu. viu as notas, porque eu não quero não perder de novo matéria do senhor. Com certeza.